Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Café com Terapia. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui, então já se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro das novidades que são trazidas aqui no canal. Além disso, você pode trazer comentários sobre os assuntos aqui abordados. E no final do vídeo, compartilha o que você acha sobre esse assunto, que hoje é sobre a era digital. Vamos falar sobre como os memoriais virtuais e os desafios da inteligência artificial nos processos de luto acontecem. A inteligência artificial tem transformado a forma como a sociedade lida com quase todos os aspectos da vida. Nós, profissionais debruçados sobre temas envolvendo educação para a morte, educação para o luto, temos observado como a era digital vem impactando também as maneiras como a população vem se relacionando com esses processos. Uma das inovações mais marcantes nesse campo são os chamados memoriais virtuais. O que são? Eles recriam digitalmente pessoas falecidas a partir de dados como fotos, mensagens, áudios, vídeos. Essas tecnologias podem gerar avatares, podem gerar vozes sintéticas, chats capazes de simular conversas com aqueles que já partiram. E o avanço causa um misto de surpresa, susto, nostalgia, mas também provoca uma série de dilemas psicológicos, éticos e sociais. Do ponto de vista psicológico, o luto é um processo de adaptação à ausência. Ele envolve reconhecer a realidade da morte, elaborar a dor emocional e reconstruir a vida sem a presença física da pessoa. Estamos falando que se trata de aprender a continuar amando a pessoa querida, mas que partiu, em separado. O contato com avatares digitais pode, em alguns casos, trazer conforto temporário, permitindo que familiares expressem palavras não ditas ou então mantenham uma sensação de proximidade. Mas também, o outro lado é que podem existir riscos importantes. A exposição a deepfakes, que são as técnicas de síntese de imagens, ou então sons humanos baseados em técnicas de inteligência artificial, e que são muito comuns, né? A gente vê essa combinação de falas e vídeos já existentes, e simulações, que podem gerar memórias falsas, que podem alterar lembranças autênticas, e em casos mais delicados, prolongar a negação da perda. E existe ainda o perigo da dependência emocional, ou seja, quando a interação com a versão digital substitui o apoio humano e a vivência real do luto. Estamos falando aqui de portas que se abrem não tanto para possibilidades, mas muito mais direcionadas a complicações no decurso do luto. A neurociência demonstra que o luto envolve áreas cerebrais ligadas tanto à emoção quanto à cognição, como a amígdala, o córtex cingulado, o córtex pré-frontal, e a ressignificação da ausência ocorre ao longo do tempo e da atividade do enlutado, que é favorecida por rituais culturais, pelo suporte social. Vejam como é um conjunto. Nesse sentido, o risco da inserção de memórias ligadas a essa interferência no processo de reconstrução emocional acaba criando uma espécie de presença contínua. E essa presença contínua pode dificultar a aceitação da perda, pode dificultar o reinvestimento da vida. Então eu passo a ficar ligado pelo passado, estagnando os meus passos que assegurariam um futuro de reconstruções e de aprendizagens. Além do impacto psicológico, surgem dilemas éticos profundos. Um deles diz respeito ao consentimento. Quem que autoriza a recriação digital de alguém falecido? E como é que acontece quando a pessoa não deixou o seu desejo expresso em vida? Outra questão é a privacidade pós-morte, ou seja, o uso massivo de dados pessoais para criar avatares digitais que pode resultar em manipulação da memória de alguém. E isso não tem controle familiar ou então controle jurídico até o momento, pelo menos. A isso se soma a comercialização do luto. Empresas que oferecem esses serviços acabam podendo transformar o afeto em produto, cruzando essa fronteira entre homenagem e exploração, o que é muito perverso. O alerta vale também para os riscos com as crianças e os adolescentes. Como eles ainda estão em desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, eles podem não distinguir
a simulação do real, formando vínculos prejudiciais com versões digitais de entes queridos. Por isso, muitos defendem que o acesso a esse tipo de recurso seja restrito e que a regulamentação avance com urgência. Já existem propostas de normas que incluam transparência sobre o funcionamento dessas tecnologias, a possibilidade de desligar o avatar e também limites claros sobre a sua utilização. O debate em torno de memoriais digitais vai além da tecnologia. Ele toca em questões existenciais sobre o que significa ser humano e sobre como lidamos com a finitude. Eu fico aqui pensando que nós já temos muitas dificuldades em reconhecer e aceitar realidades que nós não podemos controlar, como por exemplo a morte, num mundo que tenta responder a tudo de forma imediata e negar aquilo que causa a sensação de impotência. Então a promessa de eternizar alguém por meio da inteligência artificial pode ser sedutora, mas também nos coloca diante do risco de esvaziar a experiência do luto, que apesar de dolorosa, é essencial para a reorganização da vida. O que está em jogo não é apenas a preservação da memória, mas o respeito à autenticidade da experiência humana diante da morte. Então, mais do que perguntar se nós podemos recriar os mortos digitalmente, talvez a gente deva refletir sobre se nós devemos fazer isso e que impacto isso gerará a curto, a médio e a longo prazo. E até que ponto esse recurso ajuda ou prejudica a nossa capacidade de elaborar perdas e também de seguir adiante. Afinal, a tecnologia pode oferecer lembrança, mas nunca vai substituir a presença única de quem se foi. E aí, o que você achou desse assunto? Deixa sua opinião aqui embaixo e na semana que vem tem mais Café com Terapia. Ativa o sininho aí para receber o conteúdo em primeira mão. Até lá!